Jair Messias Bolsonaro resolveu fazer uma live ontem e essa live foi a pior live da história de Jair Bolsonaro até aqui. Foi um fracasso descomunal, então parabéns. Parabéns, Bolsonaro. Você conseguiu bater o seu recorde de fracasso. E olha, não foi qualquer live não, hein? Teve a presença de Carlos Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, lá dos Estados Unidos, lá da colônia de férias dele nos Estados Unidos. Flávio Bolsonaro transmitiu, inclusive, do canal dele. Chamaram que é outra coisa. Chamaram o Nelson Piquet na live para fazer os caras venderem capacete, para vender capacete. Aliás, o Bolsonaro vendendo capacete. Na hora que eu vi isso daí, olha, sinceramente, na hora que eu vi isso daí, eu falei, não é possível. O Bolsonaro, não é pra rir, tá? Coisa assim. O Bolsonaro perdeu a carteira dele por dirigir moto sem capacete. E o cara vai vender capacete. Olha, eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. E aí foi um fracasso descomunal a live. O Bolsonaro fez a live de dentro do hospital. Aliás, ele está fazendo mais uma vez o que ele já fez antes. Ele está usando o hospital como gabinete político. E aí começa a receber pessoas lá no gabinete. Nós já mostramos aqui no gabinete, não, né? Vamos dizer, numa sala de hospital, né? Mas começa a receber o pessoal lá. Nós já mostramos aqui a balbúrdia que os fanáticos, os aloprados estão fazendo na porta do hospital, tirando a paz e a tranquilidade das pessoas lá. Tudo que se diz relacionado ao bolsonarismo é tragédia, né, gente? Bolsonarismo é o câncer, é a tragédia desse país. Sabe? Bolsonarismo foi a pior coisa que poderia acontecer para um país como o Brasil. Veio na hora errada, aconteceu de forma errada, as coincidências foram as mais terríveis do mundo, mais de 700 mil mortos, é uma tragédia. E para piorar para o Bolsonaro, além desse fracasso enorme, que é outra coisa, não é para rir, tá? Mas o oficial de justiça falou, tá, vou carcar um mandato aqui. E foi lá e fez uma notificação. Eu vou trazer essa informação daqui a pouco para você, com mais detalhes, mas antes eu quero trazer um assunto que é muito importante. Esse assunto, ele diz respeito ao que está acontecendo agora. O assunto de hoje foi um caso de corrupção dentro do INSS, de bilhões. E eu quero adiantar para você que vai acontecer isso, tá? Eles têm um tempinho, eles demoram 1 dia, 2 dias, mas eles vão se articular e a extrema-direita vai tentar explorar ao máximo esse caso que acontece no INSS, tentar empurrar isso para o Lula. A gente sabe que isso vai acontecer. Antes de chegar até você, e a gente sabe que os fanáticos, esses aí, os aloprados, não tem como mudar. Eles estão amalucados, então não tem jeito. Mas você que gosta e quer informação de qualidade, é importante você entender o que aconteceu. Primeira questão, esse caso, ele vem desde o governo Temer. Ele já tem muitos anos que está acontecendo. E o que está acontecendo? Existem essas associações, sindicatos que fazem parcerias com aposentados e eles beneficiam os aposentados. Muitas dessas associações oferecem descontos em, por exemplo, né, são várias questões, mas oferecem descontos em planos de saúde, oferecem benefícios, às vezes uma parceria com uma academia, questões que beneficiam os aposentados. Então é importante também colocar isso. Só que parte dessas associações, uma parte dessas associações se aproveitaram dessa possibilidade de ter um desconto direto na aposentadoria para pagar esses benefícios de parceria para dar então esse golpe bilionário. Os aposentados eles tinham algo em torno de 40 até 70 reais de desconto direto na aposentadoria, tá? Muitos deles eram assediados por essas instituições, muitas delas, como eu disse aqui, fraudulentas, e eles diziam, não quero. Só que eles eram incluídos, mesmo sem a vontade deles. E esses descontos aconteciam, 40 reais, 50, 30, 70,
todo mês era descontado isso e muitos dos aposentados não percebiam esse desconto. Esse desconto era, então, descontado diretamente da aposentadoria, ele ia para essa instituição e essa instituição repassava isso para uma outra instituição que era fraudadora. O que ocorre é importante você saber. Isso não é do governo Lula. Tudo bem, passou cerca de 2 anos do governo Lula. Porém, começa lá no governo Temer e passou os 4 anos do Bolsonaro. Isso é importante você saber. Um outro ponto. É agora, nesse momento, no governo Lula, que é dada uma resposta. A investigação foi feita pelo governo Lula. E foi o governo Lula que trouxe uma resposta para isso. O outro ponto que eu considero fundamental, imediatamente na descoberta dessa questão, a primeira coisa que o Lula fez foi mandar embora, demitiu o diretor do INSS. E nem sequer nesse momento foi apurado uma ligação direta do diretor do INSS com as fraudes. Porém, como ele era diretor, ele no mínimo ele foi incompetente no sentido de ver realmente o que estava acontecendo ali dentro, de detectar isso nesses 2 anos. Tem uma outra questão que é o Carlos Lupe, que está ligado ao partido do Ciro Gomes, ao PDT, e que, de certa forma, é um sujeito que, na minha opinião, como a gente disse lá atrás, eu fui contra a entrada dos membros do União Brasil, que são uma tragédia, é o Desunião Brasil, uma catástrofe esse partido, mas tinha que fazer essa tal frente ampla, então o governo cedeu ministérios para lá. Eu fui contra a presença do Carlos Lupe, especialmente porque o principal nome do partido, que é o Ciro Gomes, é um sujeito que ataca covardemente e de muitas formas, de forma assim, mentirosa até, o próprio Lula. E o Carlos Lupe já teve problemas anteriores. Ele foi o 6º ministro da Dilma a cair e caiu com suspeitas de corrupção. Então, tem essa questão, mas tem, por outro lado, essa necessidade dessa tal frente ampla, que aí é uma outra questão política e tudo mais. Mas, na minha opinião, eu acho que o Carlos Lupe tinha que cair também nessa história, né? Mas é o ministro, isso cria uma crise, a gente sabe de uma série de problemas. Eu estou trazendo para você todo esse esclarecimento porque vai acontecer essa cambada de criminoso, imbecil e criador de fake news atacar nas redes sociais. Daqui a pouquinho você vai ver Nicolas falando, Gustavo Gayer, Bia Kicis. Pode aguardar que vai ter vidinho do Nicolas no Instagram. Só que você já vai saber que eles vão mentir quando eles atribuírem ao Lula isso. E eles não vão falar sobre os 4 anos do governo Bolsonaro, que esteve esse caso continuando sem parar. Então passou pelo Temer, passou pelo Bolsonaro, chegou até o Lula e parou. Só estou trazendo essas questões para você porque isso de fato vai acontecer, tá? Antes também de trazer essa informação, eu quero colocar aqui uma informação sobre um vereador. Nós colocamos aqui na época uma situação que me deixou profundamente revoltado, porque a canalice do extremista de direita é uma coisa absurda, tá? E agora ele acabou sendo caçado, né? Ele invadiu uma sala restrita de unidade de saúde em Minas Gerais. O nome dele é Vladimir Canuto, né? E agora ele acabou sendo caçado. O que acontece? Esse vereador ele foi fazer lá um auezinho, né? Aquelas mitagens de internet que a gente conhece muito bem, da extrema-direita, invadiu o local e acabou provocando a morte de um paciente que estava em estado grave. Para quê, Cláudio? Para lacrar, para fazer lacração na internet. Extremista da direita, bolsonarista. Agora ele foi caçado. Isso você quer saber? Para mim foi uma premiação, ele recebeu um prêmio. Porque ele teve somente o mandato dele cassado. Só isso. Quando, na verdade, ele deveria ter sido preso. A gente viu pessoas fazendo isso, isso é muito comum na extrema-direita, né? Esse pessoal do MBL fez isso constantemente. A gente viu aí aqueles vídeos lá do MBL invadindo o hospital em plena pandemia, né? Kim Kataguiri, Mamãe Falei, invadindo o hospital. A gente viu outros da extrema-direita fazendo isso, outros bolsonaristas. O próprio Bolsonaro pediu para as pessoas, olha eu no hospital nisso daí, entra no hospital nisso daí. Uma irresponsabilidade criminosa. E aí,
tá aí, recebeu um prêmio, né? Foi somente cassado quando deveria ter sido preso. E eu tô colocando essa informação para você porque fizemos um vídeo aqui indignados a respeito. E agora eu vou trazer para você essa informação. Não esqueça do like, eu sei que você estava esquecendo. Por isso eu estou lembrando. Dê o like aqui no vídeo. Por favor, se inscreva no canal, faça a sua inscrição aqui. Dê essa força aqui pra gente. Vou trazer essa informação dessa notificação que o Bolsonaro recebe do STF lá na UTI. Olha só. Ontem, o ex-presidente Jair Bolsonaro participou de uma transmissão ao vivo numa rede social chamada Live e até aqui, Andréia, Bolsonaro não havia sido intimado da decisão do Supremo da abertura da ação penal relacionada a essa denúncia justamente relacionada à tentativa de golpe. Como ontem Bolsonaro participou dessa chamada live, o Supremo Tribunal Federal entendeu que ele pode sim ser intimado, portanto, mesmo internado em um hospital, Bolsonaro vai ser intimado sobre a decisão da primeira turma de aceitar a denúncia e, portanto, da abertura da ação penal contra o ex-presidente da República. E tá muito certo. E tá muito certo. Se você pode ficar fazendo live para vender capacete, para ficar fazendo transmissão e tudo mais, você pode simplesmente assinar um papel. Tranquilamente, tá aqui, ó. Você está intimado. O STF, gente, tem feito um trabalho maravilhoso, tá? Inclusive, nessa questão que aconteceu ontem, que nós trouxemos aqui para você a cobertura, o próprio ministro Alexandre de Moraes citou falas do Bolsonaro nessas lives e nessas aparições dele, justamente por intermédio dessas entrevistas que o Bolsonaro dá, que fala mais do que deveria, por intermédio da opinião dos seus próprios advogados, e citou o próprio Bolsonaro assumindo, colocamos aqui também, né? O Bolsonaro assumindo que recebeu a minuta do golpe. Então, assim, deu com a língua nos dentes, falou isso publicamente, assumiu um crime publicamente, e o Alexandre de Moraes falou, não, beleza, vamos colocar nos autos aqui, ó, uma prova, você está assumindo um crime. E é isso aí mesmo, sabe? Essas pessoas ficaram muito livres, leves e soltas para cometer crimes. Acham que liberdade de expressão é liberdade de cometimento de crimes. E agora tudo isso está sendo colocado nos autos. Ah, participei de live. Ah, então você tá na UTI, mas não tá bem como muitas pessoas estão em UTI. Você está podendo participar de transmissão. Foi lá e notificou, e eu acho que esse é o caminho, sabe? Já passou da hora da gente agir com tolerância zero com esse pessoal. Mas você pode discordar, coloca aqui nos comentários. Você acha que não? Você acha que o Bolsonaro pode só fazer live, mas ele não deve assinar um papel lá na UTI? Aliás, teve gente chorando loucamente. Nossa, olha a perseguição. Até na UTI, gente, não sei o quê. Até na UTI ele fez uma transmissão ao vivo, né? Tranquilamente, com câmera, com luz, com microfone e tudo mais. Então, quer dizer, sabe, as pessoas têm uma cara de pau enorme. Então coloca aqui nos comentários o que você acha a respeito. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal. A gente está participando do IBEST e eu quero pedir muito para que você ajude a gente a entrar entre os 20 melhores. A gente conseguiu o ano passado. Esse ano eu quero estar entre os 10 melhores. Então eu vou deixar aqui para você no comentário fixado para você votar no IBEST. A gente está em duas categorias, as mesmas do ano passado, jornalista e influenciador de política. Então, por favor, vote nessas duas categorias para dar uma força, que você sabe como é que é. A gente é pequeno, trabalha sozinho aqui, e a gente só depende da sua ajuda e da sua boa vontade mesmo. E temos aquela dica especial, meu telefone comunista. Apenas com o seu telefone, que nem precisa ser comunista, hein? Pode ter a bandeira patriota aqui também, não tem nenhum problema. Apenas com o seu telefone você pode trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, e você tem essa renda extra, que, aliás, tem ajudado muitas pessoas. Apenas com o seu telefone celular você já pode trabalhar. R$300, tá bom para você? Todo mês, R$300, R$500. Ninguém tá falando que você vai ficar rico igual o Elon Musk. Nós estamos dizendo que você vai ter uma renda extra mediante o seu trabalho. Primeiro comentário fixado. E a gente sempre pede para as pessoas que ajudam o nosso trabalho para dar essa força aqui para a gente, com o IBEST agora, e também você pode ser um membro aqui do canal, um apoiador do nosso Apoia-se. Você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix.
o valor que você puder. E se você entrar aqui no primeiro comentário fixado, tem lá o link para você ajudar a gente, para você dar essa força pra gente. Tá aqui no primeiro comentário fixado, tem o link da Escola de Negócios, tem o link para você ser membro, para você ser apoiador e agora os links lá do IBEST para você dar essa força pra gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.